Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 16 de agosto de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro O Evangelho por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Dinheiro, o Servidor. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhavre da sovinice, contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do entendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução, todavia endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro. Repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína, e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo agir por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Uma ótima palestra a todos. Queridos irmãos do Abel Sebastião de Almeida, que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa mais uma vez envolver a todos nós, neste momento em que nos reunimos em espírito, para a observação das belíssimas lições trazidas pelo Consolador, a doutrina espírita. É uma alegria muito grande, viu? Estarmos novamente reunidos em torno do estudo da nossa doutrina. Meus irmãos, os espíritos superiores classificaram o estado atual do planeta Terra um planeta de prova e expiação. Ele já foi um planeta primitivo, um planeta em evolução, e atualmente, para os espíritos aqui encarnados e desencarnados vinculados ao planeta, é um planeta de prova e expiações. Por que prova e expiações? Porque os espíritos nos ensinam que quando nós reencarnamos, nós viemos encontrar os afetos e os desafetos.
nós viemos provar as capacidades adquiridas, né? De amar, de perdoar, de trabalhar desinteressadamente e, acima de tudo, de amar os nossos desafetos. E viemos, meus irmãos, expiar, né? Não é castigo de Deus, é necessidade evolutiva dos espíritos. Nós viemos expiar os nossos erros do passado, né? Ninguém foge desse princípio. Há uma lei que Newton descobriu no campo da matéria, que é a lei de causa e efeito, tá bom? Mas essa lei, quando Deus criou o universo, ele já criou essa lei que rege todo o universo. Vocês vejam, né? Causa e efeito, ação e reação. Quando as pessoas dizem assim, olha, da lei dos homens tu escapa, mas tu não escapa da lei de Deus. Essa lei, meus irmãos, a lei de causa e efeito, ação e reação. Deus não se mete na vida de ninguém. Primeiramente, escreveu as suas leis em nossas consciências e criou essa lei que regula tudo do universo. Ação, causa, efeito, ação e reação. E o nosso estudo de hoje é Provas da Riqueza e da Miséria, né? Livro dos Espíritos, questão 814 a 816. E começa Kardec a perguntar aos Espíritos: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Responderam os Espíritos para Kardec: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova, mas frequentemente nela sucumbem, né? Sucumbem na riqueza, porque a riqueza é algo pomposo, meus irmãos, que dá poder, que é invejada, que todos querem ter. E, no caso, seria a riqueza uma forma do espírito progredir, auxiliando aqueles que estão retardatários, né, dessa lei do progresso. Especialmente auxiliando no campo da educação, que é uma das coisas primordiais para a alma humana em processo evolutivo. Educação moral e também educação intelectual. Mas o que faz uma grande parte dos espíritos que pede essa riqueza? Que pede por causa de quê? Porque muitos deles sucumbiram em encarnações passadas, né? Ou não suportaram as encarnações vivendo na miséria. Só a reencarnação, meus irmãos, só a doutrina espírita é capaz de explicar essas adversidades, essas diferenças tão grandes entre os espíritos encarnados daqui na Terra. E todos nós sabemos, né? O que a riqueza tem, que tem nos proporcionado, né? Mas também tem provocado todos os desvios morais. Porque o espírito que ainda ele já evoluiu, a lei de Deus está escrita na consciência dele, ele sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado, mas ele ainda não adquiriu forças para lutar contra os instintos inferiores que ainda residem no seu íntimo, né? Lá no nosso inconsciente profundo, como Freud descobriu e explicou essa questão, entendeu? Nós trazemos todo um registro de nossas encarnações passadas. Então, o indivíduo, quando ele... E há indivíduos inteligentes, muito inteligentes, reencarnam com esse propósito, né? De se tornar rico e às vezes poderoso, mas usar a riqueza e esse poder que a riqueza proporciona, né, para a melhoria externa. Mas nós vemos que a maioria sucumbiram. E foram provas pedidas pelo Espírito, né? Eles queriam provar
o desapego ao poder e aos bens materiais, né? Nós encontramos, encarnados na Terra, já passaram por nós, muitos espíritos, né? Alberto Schwartz foi um deles, homem culto, um músico excelente, usava todo o seu poder financeiro, né? Ele vinha para a Europa, fazia grandes concertos, né? E todo o dinheiro arrecadado ele levava para a África, uma das regiões muito miseráveis do planeta. Nós conhecemos o Mahatma Gandhi, né? Que teve o poder, né? Mahatma Gandhi, ele liderou um país que na época era o mais populoso do planeta, né? Enquanto o Brasil tinha 20 milhões de habitantes, a Índia tinha 100 milhões de habitantes. E ele liderou num trabalho gigantesco de promover a paz, a harmonia, né? E não se apegou nem ao poder, nem à riqueza que esse poder poderia ter lhe proporcionado. Naturalmente, ele seria primeiro-ministro da Índia, né? Tranquilamente, mas ele abdicou do cargo, porque o trabalho dele foi libertar a Índia dos ingleses, né? E transmitir para não só os indianos e os ingleses, mas para toda a humanidade, a função de um líder, né? De um líder político. Então, é um espírito que veio em missão, cumpriu a sua missão, uma luta ferrenha contra o próprio meio ambiente, né? Porque o nosso ambiente, meu irmão, ele é regido ainda pelo orgulho, pelo egoísmo, pela cupidez, pela indiferença. Todas as pessoas que esquecem de si e se propõem ao bem comum, na maioria das vezes, ele é muito mal interpretado. Primeiramente, um indivíduo como Chico Xavier passou por todas as provas, assim, morais, que o ser humano podia passar. Primeiramente, classificavam ele de falsário, de charlatão, e um homem que não só fazia o bem. Não é verdade? Nós temos recentemente o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, né? Que é perseguido, meus irmãos, pelo bem que faz. Né? O egoísmo, a indiferença, e ele se sente incomodado, porque eles estão no poder, muitas criaturas que têm o atacado, o agredido, eles estão no poder político da cidade de São Paulo. Né? E algo que eles poderiam fazer e não fazem. E alguém que chega, eles se sentem envergonhados, mas reagem com violência, né? Querendo neutralizar o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Então, por aí nós vamos vendo, né, a capacidade que cada espírito que recebe determinadas missões, principalmente a da riqueza, né, o que fazer com ela num meio tão adverso, dominado pelos instintos ainda inferiores que têm atravancado o progresso da humanidade, mesmo depois, meus irmãos, de 12.000 anos da grandeza, da beleza, da simplicidade e ao mesmo tempo da profundidade do trabalho de Jesus no campo da reforma íntima dos filhos de Deus reencarnados aqui no planeta. Aí pergunta os espíritos a Kardec. Kardec pergunta aos espíritos: qual das provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Responderam os espíritos: tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a previdência, e a riqueza leva a todos os excessos. Como nós já falamos antes, né? A riqueza leva a todos os excessos. E nós vemos todos os dias, meus irmãos, nas páginas dos jornais, na internet, na televisão, a primeira coisa que muitos espíritos fazem
adquirir riqueza é a ostentação. É mostrar para os outros que eles estão por cima, que eles são poderosos, que eles podem tudo. E aí entra a luxúria, né? Em todos os sentidos da palavra luxúria, né? Entra a luxúria, a prepotência daquela alma, né? Então é uma prova muito difícil. E já no campo da miséria, da escassez total, é o murmúrio, é a revolta contra a previdência divina, né? E às vezes, esse espírito que pediu a prova da miséria, ninguém pode se conformar com a miséria, né? Porque a miséria não é coisa de Deus, mas é invenção dos homens para manter o poder. Muitas das vezes, o espírito desenvolve uma inteligência incrível e supera, né, o seu estado de miséria. Esse, se adquirir riqueza, ele tem um compromisso muito maior de auxiliar em volta de si. Mas aí, quando nós dizemos auxiliar, meus irmãos, não é dar o peixe, é ensinar a pescar, entendeu? É dar a vara, porque você promove o crescimento moral do seu semelhante, auxiliando-os com a riqueza que você adquiriu. Porque você passou pelo cunho da miséria e você sabe a necessidade, né, que as pessoas sem recurso nenhum têm. Então, ele está naturalmente na obrigação, se ele compreender a sua missão de auxiliar aqueles retardatários, né, e que estavam na miséria como ele. Mas assim, né, as casas espíritas, por exemplo, né, não é assistência social, é promoção social, né? Eu me lembro, eu militei um bom tempo no Grupo Chile, e lá nós tínhamos uma escola de corte e costura, de artesanato, de informática. Tinha um colega que ele era escultor, né? E ele dava aula de escultura na madeira. E eu fiquei tão feliz uma vez que eu passei numa praça em Nova Iguaçu, onde eu moro, onde fica o Grupo Sheila, e tinha um jovem que ele era um assistido lá do Sheila. E ele estava vendendo, meus irmãos, o produto do seu trabalho, da sua arte, que era a escultura em madeira. Fiquei feliz, né? E ele aprendeu no Sheila, né? Aprendeu lá no Sheila com o nosso colega que era artista plástico, que era escultor, né? Especialista na madeira. Tinha outra, uma amiga que era arquiteta, né? E muito ligada às artes. Ela ensinava pintura, ensinava que ela sabia bordar muito bem. Então isso não é assistência social, é promoção social. Estão compreendendo? Isso é muito importante no meio espírita, né? Não pode faltar. Porque quando você dá só assistência, né, você não melhora aquela alma. Então, é bom meditarmos sobre essa questão, né? Então, essas questões são extremamente importantes, né, no meio espírita, né, para a gente compreender e promover as criaturas que têm necessidade realmente. Agora, a questão 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Ah, e como dispõe, né? E como dispõe de maiores meios para fazer o bem, né? Aí, meus irmãos, é que é a prova do Espírito, né? Mas, por exemplo, quando o indivíduo descobre que a morte não existe, que ele é eterno, naturalmente nasce o desapego, né? Porque o egoísmo diz assim, tudo é meu, eu consegui, é meu. Mas ele esquece, né, que um simples piscar de olho, ele desencarna, né? E há espíritos tão apegados que desencarnam e ficam tentando gerenciar tudo na ganância, né?
Então, vocês vejam bem, quando Kardec codifica a doutrina e os espíritos orientam, né, que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus à humanidade, é porque, meus irmãos, a doutrina veio explicar quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e qual é a nossa destinação. Quando o espírito compreende isso, que ele é eterno, né, que ele não é dono de nada, que tudo pertence ao Criador do Universo, que ele é apenas ele tem usufruto daquilo que ele conseguiu e tem como objetivo, né, a promoção moral e social dos seus semelhantes, né? Ele às vezes não abre mão da sua riqueza, mas a utiliza, meus irmãos. A utiliza para o bem comum. Então, os espíritos responderam aqui, olha, a questão é a seguinte: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Responderam os espíritos: é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável. Sua necessidade aumenta com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Nós temos visto, né, aqui no Brasil, esse grande pulso moral, né? Nós vemos todos os dias homens que ascendem ao poder através da política, né? E se torna insaciável pela riqueza, né? Adquire bens injustamente ludibriando a população. A função dele era a promoção. Mas o orgulho, né, faz com que ele se torne insaciável, e o egoísmo, né? Sua necessidade aumenta com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. É isso que nós vemos, né? Não cabe aqui, mas ao mesmo tempo cabe, né? Vocês se lembram, aqui no Rio de Janeiro, nós que somos daqui do Rio de Janeiro, um governador que falou que perdeu a noção do quanto ele ganhava e quanto mais entrava dinheiro ele queria. Ele está numa posição privilegiadíssima, né, de crescer espiritualmente. Por isso nós devemos trabalhar muito, 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 muito. Estudar a doutrina espírita para sermos propagandistas dessa verdade sublime, né? Dessas verdades sublimes que, através de Kardec, Jesus envia para toda a humanidade. Ficamos felizes, né? Porque a doutrina já progrediu muito, 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 muito. Em todos os estados brasileiros, há grupos, né, federados da doutrina espírita. São as associações espíritas, né, municipais e estaduais e a Federação Espírita Brasileira que tem feito esse trabalho. Agora é o seguinte, nós vemos muito, né? Vem uma massa muito compacta, graças a Deus vem para a doutrina espírita, e às vezes trazendo todos os, podemos dizer, de vícios de outras religiões, né? Às vezes, né, eu militei numa instituição espírita durante 40 anos, fui vice-presidente, fui presidente, fui diretor de doutrina. O cuidado em manter a pureza doutrinária, né? Porque as pessoas querem, às vezes, colocar dentro das instituições espíritas, né, regras, hábitos, né, liturgias que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque eu já passei muito poucas e boas. Principalmente, meus irmãos, no campo dos médiuns que se destacam e não se tornaram espíritas, né? E as próprias criaturas, pelas fraquezas, vê naquele médium um fenômeno sobrenatural, uma pessoa... Não,
é um missionário, né? Como o Chico, que está acima de todos os médicos que nós conhecemos, né? Como o Dr. Bezerra de Menezes, né? E os aventureiros, né? Às vezes guiados pelos espíritos sofredores, né? Aqueles que não aceitam a harmonia, o bem, a bondade e querem o poder, eles interferem de forma negativa, né? Misturando o joio com o trigo nas instituições. E nós temos que ter um cuidado especial em manter a pureza doutrinária e os princípios que foram codificados, né, na doutrina por Allan Kardec. Allan Kardec graças a Deus, Allan Kardec não era religioso, né? E não incutiu na codificação doutrinária os hábitos, né, da religião que ele tivesse. Ele não tinha, graças a Deus. Isso foi um espírito muito bem escolhido, né, para a tarefa. E nós temos que ter esse cuidado, né? E esse cuidado, a formação de espíritos encarnados, de espíritas e espíritas, né? Fora do misticismo totalmente, né? Fora do dogmatismo, das liturgias, né? Porque o ser humano ainda é muito fraco interiormente e muitos espíritos têm essa necessidade. E nós temos que, na casa espírita, né? O cuidado de magoar, não ferir ninguém, mas não deixar que essas coisas progridam no meio doutrinário, né? Por exemplo, na instituição que eu fui membro há muitos anos e continuo sendo trabalhador, não tem um dono. Nós promovemos, né, as eleições a cada 2 anos, cada 3 anos, né, para que ninguém se perpetue no poder, né, e todos exerçam, né, a tarefa da direção. Agora, lá nessa instituição que eu sou membro, estamos muito felizes, né? Porque assumiu a direção um grupo de pedagogos e espíritas, né? Espíritas verdadeiros, jovens ainda, mas de uma capacidade extraordinária. E a alegria é que dá uma paz. Tudo funcionando maravilhosamente bem, o prédio bem cuidado. Assim, cursos, né? Que funcionam 3 vezes por semana, 4, 5 salas, né? Cada uma num curso diferente, né? Do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médios, da Gênese, né? Do Céu e Inferno, o que é o Espiritismo, né? E as obras subsequentes, como as obras de André Luiz, de Joana de Ângela, né? E aquilo funciona para fazer adeptos esclarecidos, né? E que possam ser divulgadores, né? Com firmeza da doutrina, né? Eu lembro que eu fui morar no Rio Grande do Norte no final de 99 até 2002. E a primeira coisa que eu procurei foi uma casa espírita. E o presidente da casa espírita era um médium excelente, né? Mas ele era um pastor evangélico, né? E eu me senti um pouco deslocado, porque ele trouxe tudo aquilo da igreja evangélica para dentro da casa espírita. E para me fazer compreender as pessoas, né? Mas eu fazia minhas palestras e tal, sem magoar. Mas eu vi que era uma coisa, assim, um pouco complicada, né? E aí eu pedi, eu dei uma orientação que criasse cursos, né? Naturais do estudo da doutrina, né? Para que todos os membros ali se esclarecessem, né? Para que aquilo fosse assim lentamente diluído da casa espírita. E o indivíduo era um médium excelente, né? Excelente, mas com toda aquela vaidade, toda aquela pompa, né? Que os nossos irmãos evangélicos ainda, infelizmente, ainda alimentam, né? No seio das suas organizações. Então, esse cuidado de manter a pureza doutrinária. Aqui a questão 816, continuando, né? Um comentário. A posição elevada neste mundo
e autoridade sobre o seu semelhante são provas tão grandes, tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. A maioria são os meios para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer paixões. A riqueza e o poder fazem nascer paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: eu vos digo, em verdade, mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A riqueza não é algo condenável e o rico não é algo desprezível. É alguém que tem uma responsabilidade imensa com os seus irmãos. E só o Evangelho de Jesus, observado na sua pureza, agora com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, é capaz, meus irmãos, do esclarecimento à altura de quando o indivíduo realmente quer, ele vence as suas provas, tanto da miséria quanto da riqueza. E as duas são provas difíceis, todos nós sabemos. Ainda mais agora com a mudança total, Houve época que nós tínhamos a população era menor, todos tinham os seus sítios, seu roçado, tiravam da alimentação dali, mas as necessidades foram mudando e veio a evolução, em todos os sentidos, do campo científico, social, e mudou a vida. Então, nas grandes cidades, a necessidade de recursos, é necessário, para que se mantenha a vida como ela é hoje. Mas quando o Espírito compreende o Evangelho de Jesus, principalmente o Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, é uma coisa sublime no campo da educação moral. Agora é triste, que se dizem cristãos, mas não colocam em prática o que Jesus ensinou. Costuma ser da boca para fora, Não é em pensamentos, nem em palavras, nem em atos e nem em intenções, meus irmãos. Isso que os Espíritos esperam de todos nós. Os encarnados estão aqui, os desencarnados que estão para retornar ao corpo físico, e o processo evolutivo. Então nós temos aqui uma aula linda no Livro dos Espíritos, que nos fará compreender a nossa necessidade evolutiva e a função, meus irmãos, das nossas reencarnações. Qual é o objetivo de estarmos encarnados, de estarmos vivendo no corpo físico, diante de toda essa adversidade da própria existência, que é o nosso crescimento interior, nosso crescimento moral, como também o nosso crescimento intelectual. E as provas que recebemos, todas elas. Eu acredito que não haja prova difíceis, haja falta de determinação daquele espírito, que reencarnou naquela condição para cumprir realmente o que ele prometeu, a sua própria consciência, e aqueles que lhe proporcionaram a reencarnação. E nós temos, meus irmãos, hoje, na humanidade, a humanidade nunca teve tanta facilidade para ser conduzida à compreensão da própria existência, Todas as ciências deram um pulo gigante, as ciências no campo do corpo físico, da medicina, da física, da química, e outra coisa, as ciências sociais. E além do mais, a compreensão que
a ciência trouxe ao mundo aonde é que ele está. Porque outrora nós achávamos que a Terra era o centro do universo, que o mundo era aqui, entendeu? E o resto Deus criou para embelezar nossos olhos. De repente a gente descobriu que o nosso planeta não passa de uma pequenina esfera solta na grandeza cósmica, né? E que a nossa galáxia é tão grande, meus irmãos, que, segundo a ciência, para atravessarmos de um extremo ao outro de nossa galáxia, nós levaremos 100 mil anos-luz. Imagine a luz que se desloca a 300 mil quilômetros por segundo. E dentro dessa galáxia, além do nosso sistema solar, né, que é o Sol, arrastando consigo um grupo de planetas, só na nossa galáxia há milhares de sóis iguais ao nosso, arrastando consigo um grupo de planetas. E além da descoberta, né, da nossa galáxia, há outras e outras e outras galáxias. A imensidão cósmica é imensuravelmente humana. E aí nós estamos presos aqui nesse planetinha pequenininho, que nos foi oferecido com tanto amor, com tanto carinho por Deus, e sob a orientação de Jesus, né? A promoção da nossa evolução espiritual, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento da afabilidade, da doçura, que nos leva à compreensão daqueles que ainda não compreendem, que não compreendemos, que não vive a vida que nós vivemos. Então se torna insignificante, né? Totalmente desproposital o apego à riqueza e a revolta contra a miséria, né? A revolta contra Deus, às vezes contra os semelhantes, enquanto é uma oportunidade, né, desse nosso crescimento. No Brasil isso ainda é uma lacuna muito grande, né? Como a nossa economia foi concebida pela mão de obra escrava, né? Ainda se guarda muita coisa nos arquivos da alma que não deveria ter mudado, né? Mudam-se as leis, sempre para proteger o capital e quem está no poder. A gente fica triste quando lembra que um dos homens mais respeitados no campo da pedagogia no mundo, né? As grandes universidades estudam ele, que foi o Paulo Freire, né? Não estou falando em política, mas na questão. Ele foi expulso do Brasil porque ele queria alfabetizar os adultos que não tiveram oportunidade. Quando ele chega na Europa, né, pergunta-se a ele qual foi o crime que ele cometeu para ser expulso do Brasil. Ele falou alfabetizar os adultos. E o método dele hoje é respeitado e estudado nas maiores universidades do mundo. Na Suíça, né, vamos dizer assim, um dos berços da pedagogia moderna, né, terra de Pestalozzi, há uma muitas estátuas, né, tudo um grupo só, junto, né, entre os maiores pedagogos do planeta, está lá Paulo Freire, o nosso humilde Paulo Freire, né? Então veja como nós, os espíritas, podemos contribuir nesse campo, né, da evolução, mostrando sempre o poder, a necessidade da educação. E quando você é instruído, você tem acesso ao conhecimento, né? Esse conhecimento se torna algo libertador. Então a doutrina espírita foi concebida, codificada por um grande pedagogo, que é Allan Kardec, né? E graças a Deus no meio espírita há uma massa compacta de pedagogos, né? Que é a arte de ensinar, né? No grego na Grécia era
pedagogo eram os escravos que levavam as crianças para a escola, levavam para a instrução, né? E agora teve essa conotação, né? Aquele que ensina, né? Aquele que educa, aquele que instrui, aquele que desperta a alma. Mas há uns espíritos retardatários no planeta, né? Que tem o poder e preferem que os outros não tenham esclarecimento, porque eles mantêm a ignorância como forma de se manter no poder. Mas isso está devagar, porque há muitas almas retardatárias, mas tem avançado, né? Nós estamos no caminho certo. Difícil, não existe facilidade, meus irmãos. Aonde a ignorância domina, não existe facilidade para os que superaram os níveis de ignorância, no apego à matéria, no apego ao poder, dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, que desperta todas as vaidades na alma humana. Então, é um trabalho árduo, contínuo, ininterrupto. E as casas espíritas, meus irmãos, têm essa grande responsabilidade. Não somos mais aqueles, né, que tira do inferno para levar para o céu, que oferece salvação. A salvação é nos libertarmos da ignorância em todos os sentidos, né? E criarmos, já irmos criando aquele céu que todos procuram dentro de nós, no ambiente em que nós vivemos. Essa é a função primordial da doutrina espírita. Todas as religiões deveriam ter esse propósito, sabe? Mas a doutrina espírita tem essa grande responsabilidade. Então, ela respondeu o maior ponto de interrogação que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nem a ciência logrou responder, né? Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, qual é a causa dos nossos sofrimentos e qual é a nossa destinação. Quando nós estudamos em profundidade da doutrina, ela nos leva a esse nível de compreensão. Isso é o que Jesus disse, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará, né? Do domínio dos egoístas, do domínio dos instintos inferiores que ainda dormitam em nosso ser. Isso é muito importante, meus irmãos. Cultivarmos a doutrina, estudarmos para sermos divulgadores com firmeza, né? Que possamos não convencer, mas fazer as criaturas entender qual é o objetivo da própria existência aqui no planeta. E a ligação de Jesus com a doutrina, tanto é que é espiritismo cristão. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que todos os dias dessa nossa existência possamos trabalhar pela nossa autoeducação. Se tivermos em condições financeiras difíceis, né, o que chamamos de miséria, resignemos-nos e trabalhemos para sair dela, porque isso é uma obrigação do Espírito. E se estivermos na opulência, meus irmãos, protejamos-nos para que o egoísmo, que o orgulho e as vaidades não faça que venhamos a perder essa grande oportunidade, né? Nem rico, nem pobre. Somos todos irmãos, espíritos em provação. Provação como eu falei no início, né? Aprovar as capacidades adquiridas de amar, de servir, de suportar as adversidades da vida, não só no campo da riqueza, mas também como no campo da miséria. Que as bênçãos sublimes do Mestre Jesus nos fortaleça e os espíritos superiores possam sempre nos induzir, meus irmãos, às melhores decisões que devemos tomar no nosso crescimento espiritual. Muita paz. Até o nosso próximo encontro.